Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Jesus vai contar uma história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu lhe imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Disse Jesus aos discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Antes de encerrarmos hoje, eu quero fazer uma reflexão com você, para que possamos entender qual é o impacto que o que acontece na vida dos outros exercem sobre a nossa vida. O quão preocupado nós estamos, de fato, em ver as outras pessoas encontrando o caminho, sendo felizes, tendo um encontro com Cristo, com sua palavra, conseguindo organizar sua vida de fato. Essa é uma análise que precisa ser totalmente nossa, porque esse é um texto que, se você não avaliá-lo com cuidado, talvez você comece a pensar que não há lugar para quem tem bens ou para ricos no reino de Deus. E que, na verdade, o que existe é uma permuta, certo? Você precisa trocar e decidir o que você quer. Você quer ir bem, você quer ter conforto, você quer viver uma vida tranquila? Então viva. Mas não há lugar para quem vive assim no céu. Você quer entrar nos céus? Você quer ter um encontro com Deus? Então abra mão de tudo isso. Entenda que todos os bens deste mundo não são para você. Quando olhamos para esse texto, Jesus novamente vai remeter a todos nós a entendermos que não existe uma terceira via. São apenas 2 vias. São 2 caminhos, são 2 portas, certo? Todas as vezes que nós vamos olhar para esses ambientes, normalmente sempre há 2 pessoas. Por quê? Porque a proposta de Deus é sempre mostrar a mim e a você que não existe uma terceira via cuja qual você possa se encaixar. Novamente, nós temos uma exposição aqui e a figura é de 2 caminhos, 2 pessoas, 2 situações distintas. A história começa dizendo que havia um homem rico. É assim que a história começa. A Bíblia diz que a casa que este homem mora e a maneira que ele vive é uma maneira fantástica. Suas vestes são vestes de linho, são vestes caras. Poucas pessoas podem ter
aquele tipo de roupa para a época que ele está inserido. A Bíblia faz questão de dizer que todos os dias da vida daquele homem, ele vivia de forma abastecida, certo? Ele era alguém que vivia de forma esplêndida. A vida dele era uma vida que, se fosse vista por outras pessoas, seria uma vida invejável. Provavelmente todos gostariam de morar na casa que este homem morava, ter o que ele tinha, viver como ele vivia. E que pecado há nisso? O que há nesse estilo de vida que vai colocar este homem no inferno, como nós vamos ver mais à frente? Pare para pensar um pouco nisso. Este é um homem que, por que é que ele vive assim? Provavelmente ele pode viver assim porque recebeu algo de herança e, mais do que ter recebido recursos de herança, ele conseguiu administrar e fazer com que aqueles recursos não fossem embora, como foi a história do jovem rico, filho, certo? Do pai rico de Lucas 15, o filho pródigo. Ele também foi alguém que viveu na riqueza, que viveu na prosperidade. Ele foi alguém que, quando saiu de casa, ele saiu com muitos recursos, mas ele pegou todos os seus recursos e jogou fora. Então, esse texto me remete na história de Jesus, que este homem que vive dessa forma, não há nenhum indício que ele vive por causa de Satanás, porque a riqueza dele é ilícita, porque ele é um corrupto, porque ele não merece ter o que tem. Não. O indício é que ele tem tudo o que tem porque merece ter. Porque provavelmente administrou bem aquilo que chegou à sua mão. Porque foi habilidoso, certo? Para administrar seus bens. Então, ele não é alguém sazonal, de um tempo limitado, não. Ele é alguém que todos os dias de sua vida, até ali, ele viveu muito bem, muito abastecido. Então, esse é o primeiro homem. O verso seguinte, o verso 20. A vida troca de homem. A Bíblia troca de pessoas, troca de situação. Agora ela sai da riqueza para o mendigo. Havia um certo mendigo, chamado Lázaro. Ele não é só mendigo. Ele é um mendigo doente. Certo? Ele está doente. Suas úlceras, suas chagas, suas feridas estão abertas. E este indivíduo é um indivíduo cujo qual sua situação é tão desafiadora que o texto chega a dizer que os cães, os cachorros, viam lamber as suas feridas. Bom, aí nós vamos tentar entender por que é que ele está nessa situação. Será que Lázaro está nessa miséria porque fez alguma coisa de errado? Será que o pecado fez com que Lázaro adoecesse? Quem sabe, na verdade, Lázaro tem o que merece. É isso. Ele está nessa situação por quê? Porque ele fez por onde está. Será que é assim que funciona sempre? Será que algumas pessoas não podem viver o caos sem culpa? Sem ter feito nada por merecer? Será que as coisas não podem se tornar difíceis, caóticas? E nós, ao olharmos para essa pessoa, não identificarmos erros, pecados? Pare e pense. A vida, ela é bem interessante. Jesus está mostrando duas coisas bem opostas, bem antagônicas. É verdade. Porém, há uma coisa que precisa ser observada. É onde o segundo homem está. Que local esse homem se encontra? O texto faz questão de dizer que ele é um mendigo, doente, cheio de úlceras, sem ninguém para ajudá-lo. Ele é alguém que, se alguém resolver ajudá-lo, não deve esperar nenhum tipo de recompensa. Mas ele está na porta do rico. Jesus faz questão de dizer a porta. Ele está no local onde é impossível não vê-lo, não notá-lo. Jesus faz questão de dizer que a porta deste homem que tem tanta coisa, que vive bem e pode viver muito bem, e depois de viver muito bem, entrar no reino de Deus. Nesse lugar está o Lázaro. Aí eu começo a entender o quanto a vida do outro
tem a ver com a minha. O quanto o bem-estar do outro tem a ver com o meu. O quanto odiar o outro, maldizer o outro, me tornar indiferente à dor do outro, pode fazer com a minha vida depois que eu partir daqui. Não havia nenhum problema com esse rico, como não houve com Ló, como não houve com Abraão, como não houve com Salomão, como não houve com Davi e com tantos outros homens riquíssimos, prósperos, que entraram no reino de Deus. Mas é fácil entender como Moisés foi um homem tão próspero. E diz em Êxodo 32, Senhor, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Dá para entender que um cara como esse está mais preocupado com o bem-estar coletivo do que com o seu bem-estar particular. É fácil entender como Abraão, que estava extremamente tranquilo, perde um bom tempo investindo, intercedendo a Deus para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Nem lá ele estava. Para que tanta preocupação com Deus destruir, certo? Uma estrutura cuja qual ele nem está. Talvez dê para entender a oração de Salomão. Senhor, me dê um coração sábio e entendido para que eu possa conduzir todo este povo. Note que a preocupação, ou aqueles que se preocupam com pessoas e administram bem sua vida, tem tendência a levá-la para um ambiente muito especial. Tem tendência a viver coisas bem extraordinárias e acima da média. O mendigo Lázaro está na porta do rico, que passa todos os dias e vê os cães lambendo. Ouve ele pedindo alguma coisa, verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas. Sabe o que é uma migalha? Uma migalha é aquilo que não faz falta nenhuma. Não é um pedaço, não é uma fatia. A migalha é um farelo. É aquilo que, se for oferecido, certo, não vai fazer nada, diferença nenhuma. Mas este homem está vendo tudo isso, e esse é seu pecado. Seu pecado não é a riqueza, seu pecado é a indiferença. Seu pecado é não se preocupar, certo, com o que está acontecendo na vida do outro. Seu pecado pode ser, e aí não estou falando mais da história, mas talvez o nosso aqui, é saber que a oração é extremamente poderosa, mas entramos no culto e saímos dele. E sequer, às vezes, olhamos para quem está do lado antes do culto começar e falamos assim: posso fazer uma oração por você? Posso deixar uma palavra de bênção para você? Às vezes, ver alguém entrar por essas portas esbaforido, nervoso, arrumando confusão, já doido para conseguir uma briga. E você pensar: o que está se passando? Por que é que uma pessoa tão atribulada está vindo para a casa de Deus para arrumar confusão? Não, para encontrar alguém que se preocupe com ela e que vai dar um pouquinho de atenção a ela, que naquele momento é mal educada, é truculenta. Mas nós pensamos em nós mesmos. Esse texto é um texto que nos remete a olharmos com um pouco mais de carinho, de cuidado para o outro. Porque a vida dos dois vão terminar. Nos próximos versículos, Jesus vai fazer questão de dizer que o mendigo morre. O mendigo vai morrer. E aí, cuidado. Para você que quer colocar todo mundo no céu, para você que acredita que uma missa de corpo presente, ou uma missa de 7º dia, ou uma missa de 30º dia, pode fazer com que alguém entre no reino dos céus. Jesus vai dizer para onde vai o mendigo Lázaro. E o mendigo Lázaro não vai para lá porque é mendigo. Não. Ele não vai para lá porque é pobre, porque é um coitadinho. Não. Não é isso. Não. A Bíblia não fala disso. A Bíblia simplesmente quer dizer que este homem, ele encontra a misericórdia de Deus. É isso. Porque o modelo cujo qual Jesus está citando não é a salvação em Cristo, pois Cristo ainda não morreu para pagar pelo pecado. Então, esse Lázaro que morre, ele ainda morre baseado na postura da lei. Ok? Mas ele encontra a misericórdia de Deus
e ele vai para o céu. Deixa eu colocar assim, tá bom? Ele vai para o céu com os anjos de Deus. Tá bom. Mas agora Jesus disse que a morte também vai chegar para o rico. Ele também morreu, porque todos morrem. E o rico morreu. E ele vai para o inferno. Jesus faz questão de dizer, certo? Morreu o rico, verso 22, morreu também o rico, foi sepultado e no inferno. Você pode repetir comigo? No inferno. É isso aí. No inferno. O rico está no inferno, porque tem gente que vai para lá. Tá certo? Tem gente que vai para lá. Jesus está contando essa história, não é à toa. Ok? Então, cuidado com essa historinha, certo? De que ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom demais e ninguém se perde. Isso não é verdade. Jesus está dizendo que o rico, ele vai para o inferno. Porque era rico, sim ou não? Sim ou não? Não, porque era indiferente. Ele poderia ir para o céu, sim ou não? Ele poderia estar no mesmo lugar que o outro, sim ou não? Mas eu também te pergunto, o outro poderia estar no mesmo lugar que ele? Será que esse mendigo poderia não ser mendigo? Sim ou não? Ele poderia até ser doente, porque a doença não dependia dele. Mas não necessariamente ser um mendigo. Nós precisamos olhar isso com uma mente um pouco mais amadurecida. Ele agora está no inferno. Está no inferno por um motivo. Ele adulterou, gente? Matou alguém? Roubou? Ele foi para o inferno por quê? Me ajuda aí, porque nós vamos ser já. Porque não estava nem aí pelo que estava acontecendo na vida do outro. Porque a vida do outro não tem nada a ver com a sua, tem? Que o problema do outro é do... Eu não estou dizendo que você tem que se meter na vida de todo mundo, não. Pelo amor de Deus. Certo? Não é isso que eu estou falando. Mas o texto vai dizer que esse é o motivo. Esse homem, por não estar nem aí pelo que acontece com a vida do outro, com o bem-estar do outro. Se o outro está triste, está alegre, se estava chorando, certo? Se uma irmã, muitas vezes, entra por essas portas, não conhece o nosso protocolo, não está vestida de forma adequada. O que provavelmente, se você, que entende o protocolo, amasse essa pessoa, o que você faria? Sentaria do lado dela e diria para ela, posso te emprestar minha blusa para você botar nas suas pernas? Posso te ajudar? Olhe. E pense sobre isso. Quando a vida do outro começa a mexer com você, isso significa que você se parece com Jesus. Ele mesmo disse que daria sua vida para salvar a muitos. O coletivo sempre é a fonte de tudo isso. Mas agora, a Bíblia vai nos revelar algo que vale a pena nós observarmos. Primeiro, eu quero te dar algo para fazer você pensar. Em nenhuma outra parábola dita por Jesus, ele usa um nome próprio. Essa é a única que ele dá nome ao indivíduo. É sempre um homem, uma mulher, é sempre um pescador, é um pastor, certo? É sempre. Agora não, aqui ele faz questão de usar o nome próprio, Lázaro. O que talvez possa nos indicar que essa nem é uma parábola de fato, mas talvez ele está usando uma figura real. Mas o que acontece agora também vale a pena nós observarmos. Primeiro, o verso 23 diz, no inferno, o rico ergue os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é uma preocupação, não uma preocupação, mas algo que merece ser avaliado. O cara vai para o inferno e leva para o inferno a memória daqui. No inferno ele ainda lembra quem é o Lázaro. No inferno ele ainda lembra que tem 5 irmãos. O que indica que quem for para o inferno e está nesse culto vai lembrar dele. Bem que o pastor falou. Lembro mesmo. Daquele culto que ele falou com ovinha. E eu não ia esquecer. Cuidado que você pode estar rindo de você. Mas escute só. Certo?
O rico, ele está no inferno e ele tem a memória. Isso é algo que vale a pena, só para a gente entender um pouco como funcionam as coisas. E ele então consegue se comunicar com Abraão. Talvez uma figura de linguagem aqui, mas ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peça ao Lázaro que molhe só o dedo na água e coloque nos meus lábios, porque eu estou aqui atormentado. Abraão explica que agora, depois da morte, não há mais como reverter. Ninguém que está de um lado pode passar para o outro. Ninguém que está do outro pode passar por um. E agora, Abraão vai dizer algo bem interessante. Abraão diz a ele assim: Filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida? E Lázaro, somente os males? Olha só. A conversa é bem interessante, pois ela diz ao rico: você lembra o que você tinha e o que você poderia ter feito por esse indivíduo que estava tão perto de você e você nada fez? Eu confesso a você que essa mensagem falou demais comigo. Eu espero que ela fale com você também. Porque eu comecei a pensar em quantas pessoas podem passar pela porta da minha vida e eu me esquivar delas. Fazer que não vi, fazer vista grossa, não me importar. Não me importar que aquela pessoa só precisava de um abraço, ela só precisava de um conselho, ela só precisava de uma oração, ela só precisava de uma atenção. Era só isso. Era só isso. Era uma ligação. Hoje, eu quero chamar a igreja, num domingo de ceia, a entender o que a mesa do Senhor representa. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal. E ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade, de 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse, Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão.
Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus, a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais. Mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz: não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse: deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou, estava aqui, certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia têm por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção, o Evangelho de Marcos
Jesus está escrevendo à igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida. Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é: que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1,38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Então nós precisamos melhorar, ok?
o nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2. Depois veio a ele a palavra dizendo, preste atenção, esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer... Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só... não desistiu de fato, porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o que? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta, o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios. Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, sem princípio. O cara, Alex, sem coragem. O cara tem intimidade com, e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. É porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Ah, você está sofrendo isso? Muito bem. O que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão por gentileza. Ah, tem um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção, se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Ó, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa, que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho, que alguém está... fala sério, certo? Então preste atenção, o cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Cansaço. Eu aprendi uma coisa. Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problemas de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem?
para tu. Se Deus quiser alguma coisa, ele fala para quem? Para tu. Você vê, Saul trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei. O rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troço assim? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, um salto só, pum! Hoje levanta, e que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim de gente, cansaço, sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso, o cara veio encontrar com ele lá, um centurião, ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, aqui, presta atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim, amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou, nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo de uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado, Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, está assim de gente, trabalha. Dinheiro não tem, trabalha. E dinheiro não tem, trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio.
Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos